1 Samuel, capítulo 1. Atente bem na leitura. Atente bem na leitura do texto, porque hoje nós vamos falar sobre oração. Orar mais ação. Ok? Então preste bastante atenção nessa mulher chamada Ana. Havia certo homem em Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zefu, ou Zufê. Também tanto faz, né, irmão? Não conheço ele. Você conhece o Zufê? Um bom nome para colocar em filho, tá vendo? Olívio, se tiver outro filho, coloca Zufê. E o Franco coloca Zefu. Aí vamos ter a dupla Zufê e Zefu. Amém. Né? Ele tinha duas mulheres, esse Eucana. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Eu vou ler de novo essa frase. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. E ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Era provavelmente o número desses filhos e filhas. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, num destes anos, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à porta da entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção, a minha humilhação, te lembrares de mim, e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor,
E para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, e o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa, criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida, e eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Que história, né? Que situação. Essa mulher tinha com sua família o costume de todo judeu. Eles subiam ao local de adoração. Alguns iam a Jerusalém, outros iam a Siló, tinham outros lugares de adoração. Então, o local de adoração ali próximo deles, mais próximo, era Siló. E eles iam até lá e adoravam ao Senhor lá. Eu imagino dizendo coisas do tipo: tá vendo? Eu sou abençoada, você não é. De que adianta você vir aqui para adorar a Deus? Deus não te aceita, Deus não te abençoa, Deus não quer você. Mas eu sou abençoado. Eu tenho 10 filhos, eu tenho filhos, tenho filhas. Você não tem nada. E Ana, ela só tinha para si uma atitude: sentar, chorar, não podia comer, não conseguia comer, e sempre estava com um semblante triste. Eucana, para apaziguar um pouco isso, o que ele fazia na hora de dar de comer? Ele dava as porções para cada um dos filhos e filhas, para Penina, para cada um dos seus filhos e filhas, e dava uma porção dobrada para Ana. Porque ele entendia que a mulher amada deveria receber mais, até para apaziguar um pouco o coração dela. Mas isso não consolava Ana. E ela não conseguia comer aquilo que ele dava para ela. E isso acontecia todo o ano, ano após ano. Você imagina você ter um problema que parece não termina. Uma situação, é a família dela, é a casa dela. Mas você imagina uma situação onde você não se sente abençoado por Deus, ano após ano. E não bastando isto, você ainda é insultado, porque consideram que você não é abençoado por Deus, não é abençoada por Deus. Imagina você não ter saída. Para cima, Deus não te quer. Embaixo, seu marido te ama, mas não consegue te dar um filho. A outra mulher dele está cheia de filhos. É uma festa na tenda dela. Na sua tenda, solidão. Por outro lado, você imagina estar no lugar de Eucana, que era o marido de Ana. Com quem você acha que ele mantinha mais relações? Com a mulher de semblante triste, que estava sempre sem comer, que estava sempre abatida? Ou com a mulher festeira, feliz, exuberante, sempre contente, rodeada de filhos, uma festa atrás da outra dentro da tenda dela? Quem que você acha que ele procurava? Ah, óbvio, né? Que ele gostava de dormir com a Penina. Ela tinha 10 filhos, né? Era um atrás do outro. Era um atrás do outro, irmão. É que nem cria de coelho, né? Cria de rato, né? Um atrás do outro. Misericórdia. Como os homens sabem aqui como que funciona. É difícil você ter uma mulher mal-humorada em casa. Uma mulher que você vai conversar com ela, ela está chorando. Uma mulher, você vai conversar com ela, você vai abraçar ela, ela te empurra, fala: não quero, não me sinto abençoada, não, eu estou abatida. Você fala: vamos fazer uma festa, não quero comer, não gosto disso, não gosto daquilo, está sempre mal-humorada. É terrível, irmãos. Aí a Penina do outro lado: uhul, uhul, Eucana, ó nós.
Então, você imagina a situação de Ana, ficava ruim para o lado dela, né? Mas todos nós temos problemas que às vezes, e em alguns momentos da vida temos esses problemas que às vezes parecem insolúveis, parecem impossíveis. O único que tem controle sobre isso é Deus. E a gente não tem o que fazer. E a gente se sente, muitas vezes, até por Deus, desamparados. Como que a gente age? Essa mulher nos dá uma lição de vida de intimidade com Deus. E aqui esse texto nos mostra algumas verdades sobre a oração, que envolve orar e agir. Ora e ação. Orar e ação, oração. A oração não é só algo que a gente fala, ela tem que vir acompanhada de ação. Ana entendeu isso. E eu queria que você, junto comigo, meditasse sobre as verdades que Ana abraçou. A primeira delas é que, quando você ora, você está indo contra uma realidade. Para pensar um pouquinho. Você ora para Deus te dar um filho. Qual é a realidade? Você não tem filho. Você pede para Deus te dar um emprego. Qual é a realidade? Você não tem emprego. Você pede para Deus melhorar o teu salário. Qual que é a realidade? O teu salário está baixo. Você pede para Deus te dar saúde. Qual é a realidade? Você não tem saúde. Você pede para Deus para ir bem na prova. Qual é a realidade? É que você não está tão bem assim para a prova. Sempre estamos indo em oração contra a realidade, contra aquilo que nos cerca, contra os fatos que nos cercam. E Ana também estava indo contra a sua própria realidade. Olhem comigo o versículo, a parte B do versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: Ana se levantou. Todos os anos ela ficava, enquanto eles iam adorar no templo, o que ela fazia? Ela ficava sentada na tenda dela chorando. Dessa vez ela se levantou. Ela foi contra a sua realidade. Pela primeira vez ela se levantou. Ela se levantou, continuando o texto, e com a alma amargurada. Olha a realidade, com amargura de alma, chorou e orou ao Senhor. Então tudo estava conspirando contra. Era a mesma realidade, nada havia mudado. Não tinha filhos, Penina estava rindo da cara dela, os filhos da Penina eram para ela um sinal de que ela não tinha bênção, e o ventre sempre vazio, né? Sempre sem filho. A alma continuava amargurada, a comida não descia pela garganta, mas ela um dia tomou uma posição: eu vou contra essa realidade, eu vou orar a Deus. Irmãos, a oração é uma arma poderosa para mudar a nossa realidade de vida, aquilo que está acontecendo, as circunstâncias. Deus ouve a oração dos seus fiéis, dos seus filhos e filhas fiéis. Por isso, nunca abra mão da oração. Muitos crentes estão sofrendo porque eles não oram, eles buscam resolver os seus problemas da sua maneira. O que Ana podia fazer à sua maneira, com as suas forças? Ela podia chorar, ela podia lamentar, porque ela não tinha o que fazer. Como que ela ia mudar a realidade de que ela era estéril? Contem para mim. Como que ela podia, o que ela podia dizer para Penina quando Penina falava: eu tenho a bênção, você não tem? O que ela podia dizer? Ela só podia chorar e ficar amargurada. Porque Penina falava a realidade: eu tenho filhos e você não tem. E naquela cultura, o que isso significava? Eu sou abençoada, você não é. Deus me ouve e não ouve você. Mas agora ela sai do seu lugar de prostração e vai falar com o Deus que não ouve ela. Você entendeu? Depois de muitos anos. Vamos considerar que ela foi a primeira mulher de Eucana. Ele não teve filhos com ela. Então, provavelmente, pelo menos um ano ele tentou ter filhos com ela. Ela não engravidou. Vamos pensar isso aqui não está na Bíblia. Aí ele arrumou uma outra mulher, Penina.
Primeiro ano, bala, Penina cravou, filho. Segundo ano, filho. Terceiro ano, filho. Quarto ano, filho. E era um atrás do outro. Toda vez que ele entrava, a Penina, né, que ele entrava à tenda dela, um filho vinha de lá. Eucana se sentia poderoso com Penina. Toda vez que ele entrava à tenda de Ana, nada acontecia. Era seco o ventre dela. Então, na cabeça dela estava tudo contra ela, tudo conspirava contra ela. Mas ela vai, se levanta e vai falar com esse Deus, que durante provavelmente 11 ou 12 ou mais anos não ouviu suas orações. Será que não ouviu? Aí está, irmãos, que é a segunda verdade que tem nesse texto. Quando você entra em oração na presença de Deus, você está entrando num espaço que você não domina. Você está entrando na presença do rei. É o súdito entrando na presença do rei. Portanto, é aquele que nada tem para oferecer, entrando na presença daquele que governa. E essa é a segunda verdade que está aqui. Oração mais ação é entrar na presença do rei. Olha o verso 11. Preste atenção na oração dela. Que oração diferenciada. Ela diz assim, diz o texto, e fez um voto dizendo, ela vai orar aqui agora. Ela ora, ó Senhor dos exércitos, se tu, veja que ela coloca uma condicional, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Quer dizer, eu não sei se ele vai me atender, mas se o Senhor olhar para a minha humilhação, e ela se posiciona como serva, estou aqui para servir, eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos exércitos. Se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Prestem atenção nessa oração, irmãos. É uma oração tremenda. É uma oração que vai muito além daquilo que muitas vezes a gente vê por aí como oração. Primeiro que ela reconhece que o espaço espiritual onde ela entrou é um espaço que ela não domina, que ela não tem controle, que ela não sabe o que vai acontecer depois da oração dela. Que é bem possível que, como outras vezes ela orou, desta vez também nada aconteça. Então ela chega com humildade e diz, se o Senhor atentar para a humilhação que eu estou passando, de ser uma mulher não atendida pelo Senhor. Se o Senhor se lembrar da tua serva, e se o Senhor me der um filho, eu vou fazer uma loucura. Muitas mulheres talvez diriam, se o Senhor lembrar da humilhação da tua serva, se o Senhor se lembrar que eu orei ao Senhor e me der um filho, eu vou amá-lo, Senhor, eu vou beijá-lo, eu vou abraçá-lo, ele será o maior tesouro que eu já tive. Não foi essa a oração de Ana. Ela falou, se o Senhor me der um filho, eu dedico o meu filho para o Senhor, por toda a vida dele ele será teu. Ela estava abrindo mão. O que ela estava dizendo para o Senhor? Senhor, mais do que o filho, o que eu quero é ser lembrada por ti. Eu quero o Senhor. Eu quero que quando Penina chegue para dizer para mim, você não é abençoada, eu possa dizer, Deus me ouve, o meu Deus existe, o meu Deus cuida de mim, o meu Deus responde a minha oração. O filho eu dou para o Senhor, mas atente na minha humilhação. Muitas vezes a gente quer de Deus a bênção, a gente não quer de Deus que Ele seja glorificado na vida da gente. Ana queria não só ter um filho, mas ela queria muito mais que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dela. Ela queria poder dizer, Deus olhou para mim. O meu Deus é um Deus que escuta a minha oração. Você não quer dizer isso também? Você não quer poder contar isso para as pessoas?
Portanto, quando você entrar na presença de Deus em oração, você vai entrar contra toda a tua realidade. Então reconheça que você não tem poder para mudar essa realidade, mas você entrou no espaço espiritual, você se colocou numa posição. A oração é uma posição espiritual. Quem ora se coloca numa posição espiritual, onde ela se rende completamente a Deus, e todo o controle é dado para o Senhor. Mas, nesta posição espiritual, quem tem que ser glorificado é o Senhor, e não você, e não eu. Tudo que você pedir para você vai ser um fracasso. Mas tudo que você pedir para você, que glorifique o Senhor, diz lá em 1 João, que tudo que pedimos segundo a sua vontade, sabemos que tudo que pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, sabemos que já podemos agradecer antes mesmo de termos recebido o que pedimos. Outra coisa importante, irmãos, quando entramos na presença de Deus, quando entramos na presença, falar assim, a gente está tão acostumado a falar isso, entrar na presença de Deus, parece assim uma coisa tão comum, né? Entrar na presença de Deus. Irmãos, isso é totalmente incomum, isso é totalmente extraordinário, isso é totalmente absurdo para a mente humana. Isso é uma coisa extraordinária. Nós falarmos e a nossa voz ecoar na sala do trono de Deus. E Deus tem planos. Olha aqui, ó. Deus tem planos. E Deus pode ouvir a tua oração, e essa oração pode estar alinhada aos planos dele. Deus tinha planos para Israel. E quando Ana orou e disse, o filho será teu, Deus, opa, encontrei um menino que eu posso fazer dele o que eu quero. Ele não será do jeito que os pais querem, mas será do jeito que eu quero. Bora mudar esse povo. Então, por que ela fala que ela não vai cortar a barba e o cabelo dele? Porque, na verdade, esse era um voto de nazireato. Samuel seria um nazireu, um homem consagrado totalmente a Deus por toda a sua vida. Sansão também teve o voto de nazireato, por isso que ele não cortava o cabelo. Por isso que quando cortaram o cabelo dele, ele perdeu as forças. Porque ele era um nazireu também. Nazireu era um homem consagrado a Deus, não podia beber vinho, tinha uma série de questões que ele não podia fazer, que os outros faziam, ele não podia fazer porque ele era um homem sagrado. E esse homem, né, que ainda estava por nascer de Ana, se chamaria Samuel. Esse Samuel, você imagina a figura, ele era uma figura apocalíptica. Imagina o cara ficar a vida inteira sem cortar o cabelo e a barba. Como que ele ajeitava a barba dele? Uma barba que solta talvez ia bater no pé, um cabelo que solta ia arrastar pelo chão. Então eu fico imaginando Samuel andando pelas ruas de alguma cidade em Israel. O povo tinha medo dele, gente. Mas não por causa do cabelo e da barba. Porque eles sabiam quem era Samuel. Ele era reconhecido de longe. As pessoas avisavam umas às outras, ó, Samuel está em tal região. Tinha pessoas que nem apareciam por lá, porque tinham medo do poder de Deus que fluía através desse homem. Ele era temido. Esse homem, esse menino que nasceu do ventre de Ana, foi usado por Deus. Por isso que eu estou falando que quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra num espaço espiritual, numa dimensão espiritual sem controle humano, totalmente controlado por Deus. Samuel foi quem ungiu o primeiro rei da linhagem de Jesus Cristo. Davi foi ungido por Samuel. Samuel foi o primeiro profeta, ou melhor, ele foi o precursor do profetismo em Israel. Ele era chamado de vidente, porque ele tinha visões, ele tinha revelações. Depois esse vidente passou a ser denominado profeta.
Ele foi o primeiro da classe dos profetas. De toda a turma de profetas que viria, Samuel foi o primeiro. Mas prestem atenção nessa mulher que está orando. Ela está abrindo mão do bebê dela. Ela ia deixar um bebê para ser cuidado por um homem barbudo que ficava sentado, barrigudo, gordo. Ficava sentado. E eu falo isso porque a Bíblia diz que Eli era um homem gordo. Ele era um homem que não fazia praticamente nada. Ficava lá sentado na sua cadeira e ele morreu por causa daquela cadeira. Eu desconfio que ele reclinava em cima das pernas de trás da cadeira e um dia a cadeira quebrou as pernas e ele bateu, quebrou o pescoço e morreu. Foi quando ele ouviu a notícia que os filhos dele tinham morrido. Esse Hófni e Finéias, que eram os camaradas, pensa nos camaradas execráveis, gente ruim. Esse Hófnis e o Finéias eram os caras que tiravam porções das ofertas dos animais que eram oferecidos sobre o altar. Eles retiravam a melhor parte dos animais para fazer churrasquinho com os amigos. Verdade que eu estou falando. E mais, eles pegavam as mulheres vadias que tinha no meio de Israel, as mulheres de vida fácil, e traziam lá para a tenda deles e faziam uma farra, orgia. Eram sacerdotes do Senhor. O Senhor matou os dois. Assim como fez com 2 filhos de Arão, também matou 2 também. E no dia o Senhor falou para ele, através de Samuel, falou para ele que o dia que os 2 morressem, ele ia morrer também. Eli, morreu no mesmo dia. Ao ouvir a notícia da morte dos filhos, ele também abotoou o caixão de madeira, o paletó de madeira, e foi para a eternidade. Quer dizer, esse homem era tão temido, que o dia que ele entrou no seu recesso, ou no seu jubileu, na sua exoneração profética, o dia que ele foi anunciar que ele não ia mais atuar como um juiz, como um profeta no meio do povo de Israel, ele mandou reunir o povo, e o povo todo veio. Porque quem não viesse podia ser fulminado por Deus. O cara era poderoso, irmãos. Era uma figura tremenda. Se eu fosse um cineasta, eu faria um filme sobre Samuel. Ia ser uma saga, ia ser um épico. Que homem extraordinário. Eu fico imaginando um cara com uma estola andando com uma roupa meio que manto, com cabelos enormes escorrendo sobre os ombros, parecendo um manto sobre a cabeça, uma barba enorme, toda trançada, toda colocada por trás do cabelo, aquele negócio enorme, e ele coberto. Era assustador. O homem vinha com uma luz de Deus tremenda em volta dele, a unção era poderosa, e as pessoas tremiam diante de Samuel. Filho de Ana. Você lembra de algum nome dos filhos de Penina? Todos morreram e foram sepultados. Mas Samuel mudou a história da humanidade. Você vê o plano que Deus tinha ali naquele espaço espiritual? Quando Ana entra ali, quando você entrar na presença de Deus, você não sabe se daquela oração de um filho nascerá um Samuel, se nascerá um Davi, se nascerá um Jesus, se nascerá um Billy Graham, se nascerá um John Stott, se nascerá um irmão André. Você não sabe o que nascerá dali, porque Deus é maior do que você imagina, e os planos de Deus alcançam a eternidade, e Ele está querendo pessoas que tenham o coração totalmente na sua presença. Por isso, lembre-se sempre, quando você entrar em oração, você está indo contra toda a tua realidade, mas está entrando num espaço, numa dimensão espiritual, onde o domínio é todo de Deus, o controle é todo de Deus. Por isso, entregue-se ao controle de Deus. Não vá lá com o seu ego, com o seu orgulho, pedir para você. Pede aquilo que vai glorificar o teu Deus. Seja específico naquilo que você está pedindo. Ela só pediu uma coisa: me dê um filho, e ele vai ser teu. Porque o filho significa que a minha humilhação foi embora. O filho significa alegria para a minha vida. Terceira verdade. Ana saiu dali. Eu quero ler com vocês, depois, às vezes a gente não extrai essas coisas do texto, e quando Deus me falou isso, eu fiquei
a palavra não é a melhor, mas eu fiquei encantado com Deus. Eu fiquei, vou dizer uma palavra mais crentez, eu fiquei aleluiado com Deus, né? Eu sempre gosto de lembrar do que o pastor Wilson me ensinou, aleluiado. Não sei onde ele ouviu isso, mas eu gostei demais disso, né? Eu fiquei aleluiado, eu fiquei assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom, como o Senhor é gracioso. Preste atenção sobre essa terceira verdade. Oração e ação é mudar de atitude pela fé. Preste atenção no que acontece no verso 18, 19 e 20. Verso 18, ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto não estava mais abatido. E na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. E aí, Penina estava lá, mas quem ele amava? Raquel. Só que agora Raquel não está lá, cara, murcha. Raquel mudou de atitude. Muito bem. Ana estava lá. Queria saber se vocês estavam espertos. Ana estava lá, agora com outra atitude, porque Raquel também foi outra que passou pela mesma coisa, né? Também era estéril também, e Deus a visitou também. Mas Ana agora está lá, toda também. E ele olha para cá, olha para lá, ele fala: a minha bela Ana está deslumbrante, está radiante. Hoje eu vou conversar um pouquinho com ela. Talvez a noite se prolongue. E ele chegou lá e não tinha amargura no coração de Ana. Não tinha tristeza mais na face dela. Ana estava bonita, toda para cima, né? Ana estava com outra aparência. Estava bonita, cabelo arrumado, a melhor roupa. E a noite se prolongou, foi uma criança a noite, né? Que noite maravilhosa. Noite de deleites, noite de prazeres daquele marido e daquela esposa. Então diz a palavra que Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Lembra da oração dela? E se o Senhor se lembrar de mim, então eu vou dar esse filho para o Senhor. E o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. 1 ano depois Eucana ia voltar lá. Só que Ana falou: dessa vez eu não vou, porque agora eu tenho uma criança. E agora eu vou amamentá-lo, e quando ele já tiver desmamado, aí eu levo ele e ele vai ficar para sempre lá, como eu prometi ao Senhor. Olha, um coração totalmente do Senhor. Ela entrou contra toda a sua realidade, contra todas as circunstâncias adversas da sua vida. Ela entrou na presença de Deus, onde todo o controle é de Deus, onde nenhum controle é do homem, e ela saiu de lá, mas ela saiu com fé, ela saiu confiante de que as coisas poderiam mudar. Então ela se levantou. Antes ela ficava sentada, veja o verso de número 8. O marido falando com ela: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor a você do que 10 filhos? Será que não está bom? Será que você não gosta de mim? O marido em crise por causa da atitude da mulher. Agora, veja bem, depois que ela entra na presença de Deus, que ela pede a benevolência de Deus, o que acontece? Verso 18. Então ela se levantou, ela seguiu o seu caminho, ela comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido ou triste. Agora Eucana ajeitou os óculos e via outra Ana. E ele falou: Ele foi lá conversar com a sua mulher e ela teve um filho. Amados, muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente ora, mas mantém a mesma atitude. Conto uma história sobre um sujeito chamado Nasrundim. Esse homem queria atravessar um rio caudaloso e ele estava cheio de bagagens e não tinha como ele passar a nado aquele rio. E ele então viu uma canoa
atada numa moita, pegou aquela canoa, colocou as coisas dentro, atravessou com a canoa aquele rio. Do outro lado, ele pegou a canoa, colocou a canoa nas costas e levou a canoa com ele. E as pessoas que viram isso ficaram intrigadas. Por que Nasrundim está fazendo isso? Então perguntaram a ele: Nasrundim, o que é isso? Que coisa mais doida é essa que você está fazendo, entrando para dentro da floresta com uma canoa? Ele falou: é porque esta canoa é muito importante para mim. Ela me ajudou a atravessar aquele rio caudaloso. E eu estou com a esperança de que ela vai me ajudar a atravessar esta floresta. Você já viu canoa ajudar alguém a atravessar a floresta? Se torna um problema, não é? Moral da história: todas as vezes que nós vamos adiante, carregando coisas do passado, o nosso fardo fica pesado. Nasrundim estava lá, todo suado, com aquela canoa nas costas, uma esperança falsa de que a canoa o livraria no meio da floresta. A canoa é boa para rio, não para floresta. Tem coisas que a gente vai carregando na nossa vida. A gente vai carregando angústias, a gente vai carregando tristezas, a gente vai carregando uma série de sentimentos. E quando a gente entra na presença de Deus, onde Deus tem o controle, a gente entrega tudo a Ele, apesar dessas circunstâncias. Tudo pode ser mudado, mas muitas vezes a gente sai, toma a canoa nas costas e vai embora com a canoa. A gente sai, pega a mágoa e vai embora com a mágoa. A gente sai, pega a ira, vai embora com a ira. A gente sai, pega a amargura, vai embora com a amargura. A gente sai, pega os medos e vai embora com os medos. A gente sai, pega a insegurança e vai embora com a insegurança. Nós precisamos ter uma nova atitude. Nós não podemos fazer do mesmo jeito. Se você fizer do mesmo jeito, vai acontecer todas as coisas, tudo do mesmo jeito. Você faz todas as coisas do mesmo jeito, tudo vai ser igual na sua vida. Você precisa mudar de atitude. Ora e creia. Ora e haja. Ora e ação. Oração. Orar e agir. O que precisa ser mudado nas nossas vidas para nós ficarmos na posição? Entramos na posição excelente de Deus, onde Deus tem o controle, mas aí Deus vem para me abençoar. E o que Ele encontra? Ele me encontra triste, abatido, sem comer, do mesmo jeito. Meu marido não quer saber de mim. Ana pensou: não, eu preciso me levantar disso. Eu preciso melhorar o meu rosto. Eu preciso melhorar a minha postura, porque afinal de contas Deus vai me dar um filho. É mais ou menos como aquela história que o pastor, que conta-se que o pastor chamou a sua igreja, estava tendo uma seca, como está tendo nesses últimos tempos aqui, mas talvez mais profunda, e o pastor convocou a igreja para orar. Orem, irmãos, orem. Orem para que Deus mande chuva. Então, domingo seguinte, antes de sair de casa, a mãe pega a filha e fala para a filha: filha, antes da gente ir, vamos orar para Deus mandar chuva? E a filha: amém, mãe. Ajoelharam-se, oraram, e a mãe levou a mão na maçaneta, abriu a porta, e quando elas iam saindo para a rua, a filha falou: pera um pouquinho, mãe, espera aí. Voltou para dentro de casa, pegou uma sombrinha. A mãe falou: por que você vai levar a sombrinha? Ela falou: porque nós pedimos para Deus mandar chuva. Prestou atenção? Uma nova atitude. Eu peço para Deus mandar chuva e não pego a sombrinha? Eu peço para Deus mandar sol e não pego o chapéu? Eu peço para Deus mandar um emprego e não me preparo para ele? Eu peço para Deus me mandar um marido e continuo uma mulher que não se cuida, uma mulher que precisa dar um tapa na beleza, né, e não dá aquele tapa legal, né, fica aquela mulher horrorosa, aquele cabelo de viúva desamparada, né, aquela cara de quem parece um maracujá velho. O cara olha aquilo, ninguém quer, irmãos. Eu lembro de duas irmãs, já estou... É que essas coisas me fazem lembrar de coisa, vai me dando ideia. Eu me lembro de duas irmãs que chegaram aqui, não vou contar o nome, se elas estiverem ouvindo esse sermão, elas saberão quem são. Elas chegaram de braço dado para conversar comigo. Pastor, podemos conversar? Sim, mano. Então senta aí. Sentaram as duas. Pastor, nós estamos encalhados há muito tempo, pastor. Deus não escuta a nossa oração. Eu falei: não tem nem jeito, irmã.
Falei, não tem jeito. Vocês já se olharam no espelho, as duas? Que homem vai querer vocês? Vocês têm cara de véia. Vocês são moças novas e têm cara de véia. Vocês têm jeito de véia, vocês se vestem como véia. Como que vocês vão arrumar um marido? Ninguém quer um trem desse. Os camaradas por aí querem uma menina ajeitada, então eles vão olhar para outras. Você quer arrumar um marido, você tem que estar mais ajeitada, irmã. Aí eu falei para elas assim, tem outra, vocês têm que andar uma separada da outra. Vocês parecem duas comadres velhas, andando de braço dado. Separa uma da outra. Uma vai para lá, outra para cá, no meio do mesmo grupo da igreja, uma está lá, outra está aqui. Vocês estão sempre as duas juntas, ninguém se aproxima de vocês. E vai saber o que essas duas estão pensando, o que essas duas estão querendo. Vocês querem marido? Então larga de andar de braço dado toda hora, vai se relacionar com pessoas novas. E foi o que elas fizeram e as duas se casaram. Uma escolheu mal e a outra escolheu bem. A culpa não foi minha. Elas falaram que queriam marido elas tiveram, né? Agora, se escolhe errado, o problema já não é meu. Se viesse perguntar para mim, e eu ainda avisei, para que escolheu errado, eu falei assim, ó, você está dando um passo errado. Isso aí é BO, boletim de ocorrência. Isso aí vai dar zebra. Esse negócio está meio desaprumado aí, esse relacionamento seu. Mas ela queria o marido, você entendeu? Ela queria o marido. Ana não queria o filho, Ana queria Deus. Agora muda de atitude, meu irmão. O cara vai pedir emprego. Eu me lembro o primeiro emprego que eu fui pedir na Jato. Eu tinha acabado de fazer o Senai, eu fui pedir emprego na Jato. Quando eu lembro, eu começo a rir, porque é tão engraçado, irmãos. Naquela época, eu tinha 16 anos, na verdade, eu tinha acabado de fazer o Senai. Eu falei, vou arrumar emprego num lugar bom, né? Vou lá pedir emprego na Jato, levar meu currículo lá, né? O currículo não tinha nada, só tinha o Senai lá. Aí eu fui. Irmãos, não passei da portaria. Mas se vocês vissem a figura que chegou lá, não arrumaria emprego nunca. Eu estava com o cabelo por aqui, cabeludo. Naquele tempo se usava calça boca de sino. Eu estava com sapato salto alto. Testa de touro. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando. Salto carrapeta, né? Aquela calçona boca de sino que tampava o sapato, listada que parecia um pano de colchão. Camiseta aqui, manga aqui, camiseta aqui em cima do umbigo, parecendo um hippie com a bolsa de hippie do lado. Quem que vai dar emprego para um sujeito desse, irmãos? O que eu tinha que fazer para ser empregado da Jato? Primeira coisa, currículo. Eu tinha pelo menos o básico. Eu tinha que ter cortado o cabelo, botado uma roupa social, sapato social. E apresentável, não. Eu fui do jeito que eu andava na rua, do jeito que eu andava no meio da galera, todo despojado, todo maluco, beleza. Eu fui lá. E eu voltei, do jeito que eu fui, eu voltei. Ainda não tinha aquele aviãozinho lá, senão eles me mandavam nele de volta para Marília. Irmão, se você quer alguma coisa nova, você tem que mudar de atitude. Amém? Agora a pergunta que eu te faço é, isso tem se encaixado na tua vida? Que atitude nova você precisa tomar? O que você tem pedido a Deus que não tem chegado? Será que não depende de uma atitude nova, de uma ação, não só da tua oração, mas de você se posicionar, dando para Deus perspectiva de que Ele pode agir, porque Ele agindo, a glória vai ser dele? Fecha os teus olhos por um momento. Joga essa canoa fora. Pega o guarda-chuva. O que você precisa tirar que está te amarrando? Que atitude nova. Ana precisava tirar aquela cara fechada, aquele semblante abatido. O que você precisa tirar? Tire agora diante de Deus. Fale com Deus. Abra o teu coração para o Senhor. Coloca diante dele a tua petição. Saiba que você está entrando num espaço que você não domina. Dependa totalmente dele.
E propõe no teu coração mudar de atitude, agir de uma forma nova. Você quer uma família melhor? Seja uma esposa melhor, seja um marido melhor, um filho melhor. Você quer um emprego melhor? Então seja um empregado melhor, um patrão melhor, um profissional melhor. Proponha mudar de atitude. Propõe isso na sua vida. Deus querido, eu apresento, Senhor, diante de Ti, o Teu povo, a Tua igreja, e me apresento junto com eles. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor, como cantamos, que amor maravilhoso. Precisamos, mas precisamos também, Senhor, de ajuda para termos uma nova atitude diante das circunstâncias. Sabemos que quando vamos à Tua presença, vamos contra tudo e contra todos, vamos até o Senhor. E que o Senhor tem controle de tudo, mas às vezes voltamos a fazer tudo o que fazíamos como antes. Senhor, nos ajude a ter uma vida de oração, onde a nossa comunhão contigo também nos conduza a uma nova atitude diante da nossa realidade. Senhor, que cada um aqui agora proponha no seu coração tomar uma nova atitude na sua vida. Criar novos hábitos, criar novos procedimentos, ter novas estratégias, ter outros pensamentos, se aproximar de gente que possa levá-los a uma outra posição, a uma outra condição. Ajuda-nos, Deus, para sermos encontrados pelo Teu favor na posição para sermos favorecidos. E que este favorecimento redunde em louvor, honra e glória ao Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Já sabe a atitude que tomou? Que vai tomar? Sabe o que vai fazer de novo? Quantos já sabem o que vão fazer de novo? Levanta a mão. Então podem ir fazer. Deus abençoe. Tenham um ótimo restante de domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus. Não esqueçam seus filhos, tá? Outra coisa, eu não sou Eli, tá? Não deixa nenhum aí para eu criar, tá bom? Pode levá-los com você. Agora, se você quiser deixar algum aí para eu criar, pode deixar também que eu levo embora. Mas depois não vem reclamar posse sobre eles.